Olá, quinto ano, tudo bem? E aí, como é que passaram a semana? Produziram muito, estudaram muito, também descansaram, é importante também, tá? Descansar depois de uma semana intensa de provas, de avaliações, de correções, né? É bom dar aquela respirada para a gente voltar, né? E agora, nós vamos, na aula de hoje, gente, nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1, mas junto com a revisão, nós vamos corrigir todo o capítulo, tá certo? Então, as duas aulas de hoje, elas vão ser em torno do capítulo 1. Nós já estamos nos preparando, tá, turma, para a C2, não, a C1 da primeira etapa, tá certo? Tranquilo? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo respirou bem, descansou, para que a gente possa entrar aí já nessas matérias que vão ser cobradas na próxima avaliação? Espero que sim, tá certo? É claro que nós vamos fazer tudo isso de uma maneira leve. Hoje, tio Ponce, será que vai ter jogo hoje? O que é que o senhor acha? Eu acho que vai. Olha aí, será que vai ter jogo hoje? Eu não preparei só um jogo para o dia de hoje. Eu preparei vários jogos para o dia de hoje, tá? Nós vamos ter mais... Ó, todo dia eu preparo 2, né? Para as 2 aulas. Hoje tem mais, tá? Hoje tem 3. Hoje tem 3. E eu vou querer o tio Ponce aqui, ó, interagindo comigo, tá certo? E vocês também. Eu quero todo mundo participando, tá certo? Fazendo os exercícios, corrigindo aí no livro de vocês. E quando eu for para o quiz, quando eu for para o novo que eu trouxe hoje, eu quero todo mundo participando, tá certo? Tranquilo? Posso começar? Pois vamos lá. Capítulo 1 é aquele capítulo que fala sobre os primeiros núcleos populacionais. Nós já estamos estudando desde o início, né, da etapa. Nós estamos estudando acerca dessa saída do ser humano de uma condição, né, de um modo de vida, que ele vivia de um lado para o outro, coletando comida, como é mesmo que a gente dá o nome dessa característica, ele era nômade. Então, o ser humano lá no Paleolítico era nômade, mas aconteceu algo, ele aprendeu a plantar, né? E aprendendo a plantar, ele vai ter a possibilidade de fixar-se em um só local. E a gente vai nomear essas características de sedentário. Então, a gente já começa daí, né, dessa primeira classificação. Beleza. Entendemos isso? Aí a gente vai entender que esses primeiros grupos que começaram a plantar, eles vão partir de pequenos grupos familiares que vão crescendo, que vão passar a ter uma liderança, que vão formar clãs, que vão formar tribos, tá certo? Então, as primeiras aldeias, né, esse conjunto que nós vamos ter isso no Neolítico, tá certo? Então, a saída do Neolítico, ou seja, o desenvolvimento desses grupos populacionais vai culminar nas cidades. Mas para ser uma cidade, turma, a gente precisa ter poder centralizado na mão de um líder. Esse líder, ele tanto é líder do poder político, como ele também é líder do poder religioso, e a gente chama isso de teocracia. Isso é uma característica desses primeiros núcleos populacionais. Além do poder centralizado, eu vou ter comércio, certo? Eu vou ter o comércio do excedente, ou seja, aquilo que sobra, não só na agricultura, mas na parte do artesanato. Tá certo? Seja na área de fazer as cerâmicas, seja na área de fazer objetos de madeira, enfim, tudo isso vai culminar no comércio. Então, nós vamos ter aí, gente, uma nova situação, um novo contexto. Então, nós precisamos entender todo esse contexto para entender como que a gente se formou hoje em grandes núcleos. Tá? Então, não começou do nada, né? Houve toda uma conquista, houve toda uma evolução nesse grupo, tá certo? Nesse grupo populacional. Então, vamos lá. Começar aqui, o assunto do capítulo 1, como eu já disse, são os primeiros núcleos populacionais. E o nosso foco hoje é fazer a correção, tá? Então, eu gostaria que todo mundo
todos os meus alunos que estão aí me assistindo, de todas as sedes, pegasse o seu livro, abrisse o seu livro na página 46 e 47, tá bom? Tranquilo? Abriu o seu livro, vamos lá continuar aqui a correção, beleza? Só que antes de eu ir para a correção em si, eu queria que a gente discutisse isso, que a gente observasse isso, tá? Esse pequeno esqueminha. Eu só pude me tornar sedentário porque eu aprendi a domesticar as plantas e os animais. Então, esse ser humano, ele sai de uma condição de coletor e caçador, e ele passa a ser agricultor e pastor. E é isso, né, a partir dessa condição que vão ser criadas as primeiras moradias, tá certo? Então, só a partir do desenvolvimento da agricultura. E essas moradias, elas têm algo específico. O que é que elas têm de específico, turma? Elas são construídas bem longe da onde eles plantam. O que é que vocês acham? Vocês acham que esse pessoal ia construir as suas casas longe de onde eles plantavam? Claro que não. Então, eles tinham essa visão de, olha, a gente vai plantar aqui, então a gente precisa construir as nossas casas próximo aos campos de cultivo, tá certo? Então, são características que vocês precisam fixar, tá? Eu trouxe aqui 2 imagens para a gente analisar dessas primeiras aldeias, tá? Desses primeiros núcleos populacionais. Percebam, eu tenho um campo de cultivo, eu tenho o pastoreio, eu tenho as atividades artesanais, ó, tem uma pessoa tecendo os tecidos, tem uma pessoa fazendo aqui, ó, os objetos de cerâmica, tem outra pessoa fazendo instrumentos, carregando aqui pedras. Então, percebam, eu tenho todo mundo em torno da alimentação num primeiro momento. E ali vão ter outras pessoas dedicadas a algumas outras atividades para a manutenção, né, do conforto, da estrutura, das necessidades desse momento. Beleza, vamos olhar aqui outra imagem. Tranquilo até aqui, turma? Beleza. Outra imagem que eu trouxe aqui para vocês, também retratando campo de cultivos, pessoas trabalhando, ó, animais, tá certo? Próximo ao rio. Outra característica extremamente importante. Se essas pessoas construíam as suas casas próximo aos campos de cultivo, aonde que elas escolhiam fazer os campos de cultivo, meu povo? Aonde? Próximo dos rios. Então, eu vou ter aqui toda uma condição. Eles vão buscar uma área que dê condições, estar próximo do rio é importante, não só para a agricultura, mas é importante também para que essas pessoas tenham água para beber, água para cozinhar. Também próximos aos rios, os animais, eles vão beber água próximos aos rios. Então, próximo ao rio era uma área boa de caçar, não era? Então, essa galera era esperta, viu, turma? Era uma galera bem esperta. Então, vamos para a primeira questão na página 47. Vale lembrar que vocês vão ficar com essa aula gravada. Então, por mais que eu dê continuidade aqui nos slides, vocês podem dar um pause e aí você confere se a sua questão, de fato, tudo que você escreveu com as suas palavras está condizente com o que eu coloquei aqui, tá bom? É lógico, gente, que vocês não têm que escrever igual, tal e qual, né, o que eu coloquei aqui. Tá? Vocês vão colocando com as palavras de vocês, mas que tenham o mesmo sentido, tá certo? Qual é a primeira questão da página 47? Nós temos assim: o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? E aí, turma? Será que nós temos aqui uma resposta boa para isso? Eu tenho certeza, tio Pôncio, tia Isabel, que todo mundo aqui, esses meus alunos que estão me acompanhando esses dias todos, sabem responder isso. Certeza absoluta. Eu só pude ter o surgimento dessas primeiras aldeias porque houve o desenvolvimento da agricultura. A agricultura é a chave de tudo. Eu só pude me fixar em um só local porque agora eu aprendi a plantar, eu aprendi a colher, eu estou desenvolvendo ferramentas para aprimorar esse meu cultivo. Além disso, ó, junto com isso, teve o desenvolvimento da domesticação dos animais, tá? E aí o ser humano se torna pastor.
tá? E aí se fixou em um mesmo local. E essas moradias foram construídas próximo aos campos de cultivos. Tranquilo, turma? Vou deixar aqui 10 segundinhos aqui parado, só para quando você der o pause ficar mais claro para você ver, tá bom? Contar aqui, 10 segundinhos, aí eu passo, beleza? Conforme as dúvidas forem surgindo, turma, coloquem lá no Que Mágico, coloquem as dúvidas, lembrem que vai ter plantão tira dúvida, tá certo, com o tio Anderson. Então, todo mundo ficou dúvidas, não conseguiu tirar essa dúvida na hora da aula do YouTube? Corre para o tio Anderson lá no plantão tira dúvidas, ok? Combinado? Próximo slide. O próximo slide também é em torno dessas primeiras aldeias. Essas primeiras aldeias, elas vão ter funções, tá? Ok, tia, já sei que as primeiras aldeias foram construídas próximas aos campos de cultivo, porque facilitava a vida dessa galera, claro. Mas e as funções, né? Segunda questão diz assim, que funções tinham as primeiras, né? As primeiras aldeias. Então, vamos relembrar aqui as funções. Eu vou ter uma função de moradia, claro, tia. Lógico, tia, tem a função de moradia. Mas, para além da moradia, né? O que nós vamos ter? Vamos lá. A gente tem a moradia. A moradia, como nós entendemos, é um lugar de segurança, é um lugar de conforto, é um lugar onde a gente vai se proteger contra os perigos de grandes animais, de animais ferozes, vai nos proteger contra a chuva, contra o frio, não é isso? Já essa moradia, ela também vai ter uma função de oficina. Vai ser no mesmo lugar onde eu durmo, onde eu acordo, que eu também vou produzir, né? Eu vou realizar meus pequenos trabalhos. Que pequenos trabalhos, turma? Que pequenos trabalhos? Vamos ver aqui. Vou voltar para a imagem. Olha aqui os pequenos trabalhos. Eram todos feitos próximo à moradia ou dentro da moradia. Vale lembrar que não tinha energia, tá, gente? Então, assim, a moradia, ela é o centro de tudo, tá bom? Então, que isso, ó, nessa outra imagem, nós temos as pessoas aqui sempre, ó, muito próximo a essa estrutura. Então, era uma estrutura que acomodava tudo, tá? Então, além disso, ó, nós vamos ter também o armazenamento. A moradia, ela tinha essa função de armazenar os alimentos, né? Lembrando que eles plantar, gente, não é assim, eu chego, coloco a sementinha aqui, volto em uma semana, está lá uma fruta. Não é assim que funciona, ou um legume, não é assim que funciona. Eu vou plantar, eu vou esperar alguns meses para essa fruta ou esse legume estar apropriado para a colheita, tá certo? Então, isso tudo demora. Então, eu preciso conservar. Eu colhi aqui o trigo, eu colhi a cevada, eu colhi os grãos que esses primeiros povos se alimentavam basicamente de grãos. Eu colhi esses grãos, eu vou ter que conservar ele durante muitos meses, até que o terreno esteja apropriado para que eu plante de novo, para que dê o período de tempo para que haja outra colheita. Então, eu preciso que essa estrutura, que é a moradia, ela sirva, né, que essa construção, que ela sirva tanto para a moradia, quanto para a oficina, quanto para o armazenamento, para guardar os alimentos. Então, que funções tinham as construções nas primeiras moradias? Eu sintetizei aquele esquema em algumas frasezinhas aqui, tá? Então, eu coloquei assim, ó, no período neolítico, as construções serviam tanto como espaço de moradia, protegendo contra frio e perigos, como também para a realização de pequenos trabalhos e armazenamentos de alimentos. Tranquilo? Eu tenho certeza que vocês estão aí, né, com muita propriedade desse conteúdo, não é isso? Tenho certeza. Comenta aí. Se está com dúvidas, também pode deixar nos comentários, que eu sempre estou voltando aos comentários para responder vocês, tá certo? Não esqueçam disso. Além do plantão tira dúvidas, além da revisão que vocês também têm acesso, tá bom? Tranquilo, já dei aqui alguns segundos já para vocês, se precisarem pausar, a imagem ficar tranquila. Beleza? Posso para a próxima? Vamos lá. As atividades. Nós já vimos que as moradias foram construídas próximas aos campos de cultivo, que elas tinham funções, mas e quais eram as atividades básicas
nesse contexto. O que é que essas pessoas trabalhavam? Né? Então, eu também coloquei imagens para a gente analisar, tá? Então, nós temos aqui trabalhos. A priori, o trabalho principal, ou seja, inicialmente, o trabalho principal é produzir comida. Por quê? Porque eles só podem ficar fixos em um só local se eles tiverem condições de se alimentarem, tá? Então, em princípio, inicialmente, todo mundo focado em produzir comida. Então, nós temos aqui uma parte significativa da população, ó, trabalhando no plantio e na colheita dos alimentos, tá? Outra parte da população, além de plantar, outra parte das pessoas que viviam na aldeia, elas tinham que caçar. Ah, professora, mas eles já não estavam pastoreando, eles já estavam criando animais? Por que eles ainda tinham essa necessidade de caçar? Porque eles precisavam, gente, de quanto mais comida eles tivessem, melhor. Então, não é porque eles se tornaram sedentários que eles deixaram de caçar. Eles vão continuar caçando, eles vão continuar pescando, tá certo? Além de plantar e coletar, fazer a colheita, né, dos seus alimentos, tá? Plantados por eles. E também o que a natureza produzia, eles pudessem pegar, eles pegariam. Porque quanto mais comida, melhor, tá? Vale lembrar, gente. Vocês pensam assim, tia Thais, a senhora está exagerando. Gente, não é exagerando. Veja bem, hoje em dia, a gente vai ao supermercado, não é? Eu chego lá no supermercado e eu vou ter prateleiras e prateleiras com tudo que eu preciso, né? Do básico lá, do arroz, feijão. Acontece que nesse período que a gente está estudando, não tinha isso. Eu só ia comer, de fato, o que eu produzisse. Então, produzir o alimento era de suma importância. Tá, turma? Era de suma importância. Então, beleza, tenho a comida. Posso fazer outros serviços? Pode. Serviços artesanais. Para que eu tenha um melhor aproveitamento dos campos de cultivo, eu preciso ter boas ferramentas. Então, as pessoas estão lá pensando, como que eu posso fazer para aprimorar esse instrumento? Será que eu posso fazer um arado mais forte, um arado mais resistente? Lembrem-se, a idade dos metais, a galera está lá trabalhando os metais para conseguir fazer instrumentos melhores. E o foco desses instrumentos melhores é a colheita, é fazer uma plantação bem feita, tá? Que tenha, de fato, um bom aproveitamento. Então, além disso, eu vou ter a questão dos tecidos, eu vou ter que ter pessoas também buscando, né, trabalhando a madeira para poder servir para as casas, tá? Então, eu vou ter pessoas trabalhando para fazer as vestimentas, eu vou ter pessoas trabalhando para fazer a cerâmica, tá? Porque toda a parte do armazenamento da comida era feito, e o cozimento também dos alimentos era feito em potes de cerâmica, tá? Cerâmica é argila cozida. Então, eles precisavam retirar a argila de próximos aos rios, precisavam fazer toda a modelagem, fazer o cozimento dessa argila para ter ali um vaso, e isso era muito importante, tá? Então, perceba, eu tenho tanto atividades no campo, como eu tenho atividades artesanais. Então, terceira questão diz, quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Então, aqui, ó, as pessoas trabalhavam no campo, caçavam, coletavam frutos e vegetais. Elas também realizavam pequenas atividades artesanais, como a produção de ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Beleza? Dá para dar o pause para ver melhor, tá certo? Tranquilo? Posso passar? Estou indo muito rápido, tio Pôncio. Não, tá bom. Tá bom? Tá tranquilo? Muito bem. Tio Pôncio disse que eu não estou indo rápido, então eu vou acreditar nele, tá? Você, está tranquilo? Beleza. Próxima questão, ela trata de uma habilidade que os meus alunos, todos, os alunos do Antares, se garantem no desenho. Tudo artista. Tia Thais não é bom artista, já falei isso para vocês, minhas habilidades de desenho não são das melhores. Mas, vamos lá. Dentro de tudo que eu já apresentei para vocês de informações e de imagens, né, trabalhando essas primeiras aldeias, eu quero que vocês desenhem aí, ó, na página 47, questão 4, ó, questão 4 tem
um quadro para vocês fazerem aí, utilizando todas as suas habilidades artísticas, tudo bem bonito, tá? Como que você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções, tá? Então, eu quero que vocês façam um desenho aí bem legal, bem bonito, sobre essas primeiras aldeias. Vale lembrar, já mostrei várias imagens, nos conteúdos passados também tem essas imagens, tá bom? Vou para a próxima. Formação das primeiras aldeias. Galerinha, nós vimos lá no capítulo 3 da unidade 1, nós vimos que os primeiros núcleos populacionais, eles vão estar aí nascendo próximos aos rios. E aí nós vamos ter a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia significa entre rios. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa meso, entre, Potâmia, rio, entre rios. Que rios? 2 rios. Rio Tigre e Rio Eufrates. Lá na Mesopotâmia, a Mesopotâmia ela não foi um grande país unificado. A Mesopotâmia ela foi uma região, tá? Uma região composta aí por um crescente fértil, onde as pessoas estavam lá, né, plantando próximos aos rios e foram se estabelecendo. Nós vamos ter alguns povos habitando essa região, tá? O primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia foram os sumérios. E os sumérios, eles não construíram um grande império. Os sumérios, eles tinham em comum a religião, e cada aldeia suméria, né, foi crescendo, se tornou uma cidade. Cada cidade suméria, ela era murada, né, para se protegerem de ataques. Elas tinham comércio, elas tinham em comum que tinham um líder, tá? Mas não tinha um líder que mandava em todas as cidades. Cada cidade era independente, e a gente chama isso de cidade-estado. Isso eu estou falando para vocês da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia significa entre rios. Rios principais da Mesopotâmia, digita aí para mim que eu quero ver. Vamos lá, será que estão digitando? Quero ver, ó, vários comentários lá com o nome dos rios principais da Mesopotâmia. Vou repetir, Rio Tigre e Rio Eufrates. Ah, tia Thaís, mas na Mesopotâmia só viveram os sumérios? Não. Os sumérios foram dominados por um povo chamado acádios. E os acádios foram os primeiros povos nessa região a desenvolver um império. Beleza. Só que os acádios foram dominados por outro povo. Que povo foi esse, gente? Os amoritas, também conhecido como babilônicos, primeiro império babilônico. E será que os amoritas ficaram lá reinando por muito tempo e ninguém conseguiu conquistar eles? O que vocês acham? Gente, infelizmente os amoritas também foram conquistados por um outro povo, que foram os assírios. Os assírios ficaram conhecidos por serem muito bravos, por fazerem muitas mutilações. Eles, quando venciam um povo, eles saíam cortando dedos, orelhas. Eram bem violentos. Depois os assírios foram conquistados por um outro povo chamado caldeus, e os caldeus se intitularam Segundo Império Babilônico. Olha aí, numa só região, o tanto de povos que passaram por lá. Fora outros que eu nem citei aqui, tá? Eu citei aqui os principais, ok? Outra cidade, outro povo que se desenvolveu de forma muito grande, próximo ao rio, que a gente estudou na aula passada, que viu os deuses deles, os egípcios. Qual foi o rio que foi desenvolvido, né, no qual o Egito se desenvolveu em torno? O rio Nilo. E o Egito, diferente lá da Mesopotâmia e dos sumérios na Mesopotâmia, os egípcios constituíram um grande império. E aí, gente, vem a questão assim, tia, mas qual é a diferença aí de ser uma cidade, estado independente e ser um império? Gente, um império, um imperador, ele tem aqui a região dele, mas ele sai conquistando outras regiões. Então, o império ele é maior, ele é mais forte, ele tem um exército muito grande, certo? Então, tem essa diferença. Então, o Egito Antigo, ele se constituiu, né, num grande império, ok? Fora isso, no livro de vocês, nós vamos ter aqui, na página 48, no mapa, nós vamos ter
a região do Vale do Rio Indo, onde vão ter Arapa, por exemplo, uma cidade que nós já estudamos. Vai ter também a China, né, se desenvolvendo aí as margens do Rio Amarelo. Lá na China também tinha outro rio importante, que era o Rio Azul, tá certo? Então, o fato é, meu povo, para que houvesse essa formação das primeiras cidades, era preciso ter a especialização do trabalho. Vocês viram que a questão 3 da página 47 falava justamente dos trabalhos. Coloquei imagens, fui trabalhando isso com vocês, não foi? Beleza. Então, os primeiros núcleos populacionais, eles tiveram como foco principal aqui a especialização do trabalho. Uma parte das pessoas fica no campo, mas quanto mais pessoas eu tenho, né, menos necessidade eu vou ter de todo mundo trabalhar no campo. Algumas outras pessoas vão poder fazer outras atividades, tá certo? Que vão ser as atividades artesanais. E isso tudo vai resultar no comércio. E quando eu tenho isso tudo, eu vou ter a cidade. Beleza? Coloquei o mapa aqui da página 48 para vocês fazerem essa análise, tá bom? Do mapa. Ó, Egito, qual rio aqui, ó? Cortando o Egito, Nilo. Aqui, ó, Mesopotâmia, rio, ó, cortando aqui a Mesopotâmia, ó. Rio Tigre, rio Eufrates. Outra coisa importante aqui, ó, identifiquem, galera, quando vocês estiverem analisando os mapas, olhem as cidades importantes desses mapas, tá? Dessas regiões, ó, Uruk, Eridu, Nipu, estudamos Nipu, estudamos aqui, ó, Vale do Rio Indo, nós estudamos Arapa, nós estudamos aqui, ó, na região da Anatólia, nós estudamos Çatalhöyük, e hoje nós vamos também aprofundar acerca da estrutura de Çatalhöyük, que hoje fica na Turquia. E aqui, ó, China, rio principal, Rio Amarelo, aqui, ó, o Rio Amarelo vai ser o maior aqui, que corta, mas aqui embaixo a gente tem o Rio Azul, tá? E aí vem a quinta questão. A quinta questão, na página 49, turma, diz o seguinte: como ocorreu a formação das primeiras cidades? E a resposta, gente, ela vai se dar da seguinte forma. Eu vou ter que os grupos, a partir da sua sedentarização, eles vão começar a crescer, porque eu vou ter mais comida. Se eu tenho mais comida, eu vou ter mais pessoas. Se eu tenho mais pessoas, não precisa que todo mundo fique só na parte da colheita e da plantação. Eu posso ter outras pessoas trabalhando em outras funções. Tá certo? Beleza? Então, eu vou ler aqui, que é o tempo que vocês dão a pausa e conferem e continuam a minha explicação, tá bom? Como ocorreu a formação das primeiras cidades? O aumento populacional dos primeiros grupos e núcleos populacionais levou à especialização do trabalho. E as pessoas puderam se dedicar às atividades fora do campo. O comércio cresce, vai aumentar a variedade de produtos, aí vão ser construídas praças para essas pessoas irem vender seus produtos. Próximos dessas praças, com o tempo, vão começar a ser construídas casas, vai começar a ter a necessidade de ter um prédio administrativo para organizar essa cidade, tá certo? E vai ser, de fato, desses centros comerciais e artesanais que vai surgir a cidade, beleza? Eu estou indo rápido, eu estou tendo retorno, me digam aí se está tranquila a minha fala. Está tranquilo? Tios que estão aqui, estão me fazendo entender, eu estou indo muito rápido, eu estou indo muito devagar. Está tranquilo? Tá tranquilo, turma? Beleza. Só não quero ir rápido demais para não atropelar aqui o raciocínio dos meninos. Tá certo? Os primeiros núcleos populacionais. Vamos lá. Ó, tô indo questão por questão, bem devagar, tá? Cidades antigas que nós estudamos. Nós estudamos Palmira. Eu quero que vocês lembrem aí, digitem para mim. Palmira. Fica em qual país hoje em dia? Alguém lembra? Alguém lembra? Fica onde, meu povo? Fica na Síria. E outra cidade importante que a gente estudou? Nós estudamos Çatalhöyük, estudamos a Çatalhöyük, que fica hoje fica na região da Anatólia, que hoje corresponde à Turquia. Outra cidade importante que a gente estudou?
aqui que eu já mostrei para vocês no mapa hoje. Ur, Uruk, Eridu, Nippur, todas elas ficavam na Mesopotâmia, eram cidades sumérias, e hoje a maior parte da Mesopotâmia corresponde ao Iraque, tá? Outras cidades que a gente estudou aqui, que a gente pode observar, que elas foram se desenvolvendo. Se a gente observar na página 48, lá no último parágrafo, diz assim: outros núcleos urbanos foram construídos fora desse eixo que a gente está estudando da África. Surgiu Atenas, que fica hoje na Grécia. Surgiu também Roma, que fica hoje na Itália. Tanto Atenas como Roma foram de extrema importância na Idade Antiga, até porque elas conquistaram outras regiões, tá? Então foram crescendo, foram se destacando e conquistando outras regiões. No caso do Império Romano, Roma vai virar um grande império, o Império Romano. Roma vai conquistar, por exemplo, o Egito. Anyang fica na China, tá? E Teotihuacan fica no que hoje a gente conhece como México. Além de Teotihuacan, nós vimos também outras cidades, né, da Mesoamérica. Vocês lembram disso? Que nós já vimos lá na página. Vou até mostrar aqui para vocês verem como que a gente está vendo vários lugares, né? A gente viu no capítulo 3, a gente viu a cidade, né, de Chavin de Huantá, lá no Peru, tá? E a gente está vendo aí várias cidades e núcleos populacionais e várias regiões. Percebam, a gente não pode reduzir, dizer assim, nossa, primeiro surgiu uma cidade que a gente conhece por Mesopotâmia e só depois surgiu, muitos anos depois, uma outra cidade na América. Não. Essas cidades, elas estão se formando em regiões diferentes, com tempos de desenvolvimento diferentes, mas numa mesma época, tá? Como assim? Não necessariamente, sei lá, no caso Ur. A Ur na Mesopotâmia se desenvolveu e necessariamente na mesma época só ela estava se desenvolvendo? Não. Na Mesopotâmia tinham cidades se desenvolvendo, mas na China também tinham cidades se desenvolvendo. Não é porque elas não se conheciam que isso não estava acontecendo, tá? Agora, deixa eu ver se já... o que vocês acham que é isso aqui, hein? Como é que a gente vai testar os nossos conhecimentos? A parte preferida desse 5º ano é o quê, hein, meu povo? O que é que vocês mais gostam? O que é que vocês mais gostam? É de quiz. Esse 5º ano ama um quiz. Eu nunca vi esses meninos para gostarem tanto de quiz. Seguinte, dá um print aí na tela, ou dá o pause. Vocês vão entrar lá no Join Quiz, tá? O código é este, 37 33 17 6. De novo, eu vou repetir. Vocês vão entrar no Join Quiz, tá? Esse material vai ser enviado para vocês. Então, vocês, quando abrirem, vocês podem copiar o link. Eu coloquei o link de 2 formas aqui, tá? E o código. Qual é o código desse quiz para a gente revisar essa matéria que eu dei até aqui? 37, 33, 17, 6. Beleza, já deixei ele aqui pronto para a gente jogar junto. Tá certo? Vamos jogar junto aqui. Beleza. Eu quero que todo mundo jogue, todo mundo entre para jogar junto comigo, beleza? Tranquilo? Pois vamos lá. Vou apertar aqui o Start Game. Enquanto vocês testam aí os conhecimentos de vocês, vocês dão pause aqui na minha aula, jogam e voltam para corrigir comigo, beleza? Tranquilo? Pois vamos lá. Start Game. Opa, vamos. Primeira questão diz assim. Vou jogar só não, viu? Os 2 aí vão jogar comigo. Quem está aqui na sala tem que jogar comigo, porque eu não sou obrigada a jogar sozinha agora.
Vamos lá. Tio Pôncio, ó, pode participar. Vamos lá. Cidade fundada há 4.000 anos, era um importante centro cultural e ponto de parada das caravanas das rotas comerciais. Hoje corresponde a uma região da Síria. Dessas cidades todas que a gente estudou, qual delas era chamada de Pérola do Deserto? Qual delas era esse ponto de parada das caravanas que vinham lá da China em direção a Roma, tá? Lá na Rota da Seda, elas paravam nessa cidade para se reabastecer. Qual era a cidade? Quem lembra? Quem sabe? 1, 2 ou 3, tio? Eu vou dizer que é o 2. O 2? Será, tio? Vamos lá, analisar aqui, ó. Uruk era uma cidade que ficava na Mesopotâmia. Arapa era uma cidade que ficava próxima ao Vale do Rio Indo. Será que não era um item? Palmira, vamos ver. Palmira, muito bem. Eu vou tirar aqui. Eu já tirei a música, não sei porque que ainda está. Ó, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período. E aí, gente? Foi em qual período? Nós já estudamos aqui. Paleolítico, Neolítico e Idade Antiga. Estamos no processo da Idade Antiga. Mas os primeiros núcleos populacionais nasceram onde? A partir da agricultura. Foi qual período? Né? Neolítico. E aqui vou submeter. Acertei? Acertei. Vamos lá. Próximo. Formou-se há cerca de 9.000 anos na região da Anatólia, onde se localiza a Turquia. Eridu, Lotal ou Satal Yuyuk. Gente, o nome mais diferentão aqui é o nome turco. Só pode ser qual? Turquia, nome turco. Só pode ser Satal Yuyuk. Beleza? Próximo. São os rios importantes para o desenvolvimento da Mesopotâmia. Isso não pode ser esquecido por ninguém do 5º ano. Mesopotâmia significa entre rios. São 2 rios importantes. Rio Tigre e o rio Eufrates, ok? Rio Nilo fica onde, meu povo? Egito. Rio Azul, China. Então, Mesopotâmia, Rio Tigre e Rio Eufrates, ok? Vamos lá, vamos lá. Estou só ganhando prêmio aqui, ó. Identifique 3 importantes cidades da Mesopotâmia. Vamos lá, 3 importantes cidades da Mesopotâmia. Só olhar o mapa da página 46, a região roxinha. Nós vamos ter aqui Uruk e Eridu. Lá tem outras cidades da Mesopotâmia. Vale lembrar que Mênfis fica no Egito, tá? Por isso que não marca Mênfis, ok? Mênfis é uma importante cidade no Egito. Continuando. Há mais de 3.000 anos surgiu na Grécia uma importante cidade chamada de... E aí? Roma, Anyang ou Atenas? Grécia. Grécia, vocês vão lembrar de qual cidade importante? Vocês vão lembrar de Atenas. Atenas, tá certo, turma? Dos primeiros assentamentos, identifique. Assentamentos e cidades, identifique uma cidade que localizava-se na China. Ó, qual que pode ser aqui? Qual que pode ser aqui? 1, 2 ou 3? 1, muito bem. Anyang. Anyang ficava na China. Aqui, Teotihuacan ficava no México, Arapa no Vale do Rio Indo. Vamos lá, próxima questão. Estamos quase no final desse primeiro jogo. Primeiro, tá? Vale, eu utilizei um ponto. Olha que doida. Na região que hoje localiza-se o México, há cerca de 3.000 anos, surgiu uma importante cidade. Eliminei um com o prêmio que eu ganhei sem querer. Eliminei uma opção. E aí, qual dessas 2 cidades, meu povo, do México?
Só pode ser o quê? Que eu já falei várias vezes. Teotihuacan. Vou mais pegar esses pontos, não. Que, usei sem querer o ponto. Vamos lá. Os poderes aqui do quiz. A cidade de desenvolver-se onde hoje corresponde à Itália. Qual foi, gente, dessas cidades aqui que ainda mantém o nome? Hein? É a cidade de Roma, muito bem. E agora nós vamos para a última questão do quiz sobre as cidades antigas, tá? Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia. E na África, algumas delas conquistaram outros povos. Expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como e aí? Grandes impérios. Império Egípcio, Império Babilônico. Lembrem-se, Suméria não construiu grandes impérios. A Suméria, ela sim tinha várias cidades, mas as cidades tinham líderes e o líder só mandava na cidade. Agora, se um líder conquista outra cidade, ele expande o seu domínio. Aí ele pode construir um reino ou um império, tá? Então, Sumério, nada de Império Sumério, tá? Império aqui só egípcio e babilônico. E terminamos o primeiro quiz de hoje, tá certo? Aí vocês jogam quantas vezes vocês quiserem, para que a gente possa, né, memorizar e trabalhar bem o contexto dessas cidades, beleza? Vocês gostaram do quiz? Foi tranquilo, né, para a gente trabalhar as cidades? Foi bem leve esse quiz, tá? Partindo aqui, gente, para essa próxima explicação aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, todas essas cidades que nós estudamos, elas tinham uma área agrícola, certo? Era de extrema importância a área agrícola, mas elas também vão ter aí, já se transformaram em cidades, elas vão ter também uma área urbana, tá? E aí vamos pensar o seguinte, beleza, desenvolvi técnicas de agricultura, desenvolvi vários instrumentos e ferramentas. Eu vou ter uma consequência direta disso. Eu vou ter mais alimentos e mais pessoas. As pessoas, elas vão sobreviver tanto porque elas estão se alimentando melhor, tá? Então, o fato delas estarem se alimentando melhor vai fazer com que elas vivam mais tempo, vai fazer com que elas não se arrisquem para sair, para caçar animais ferozes. Ou seja, já para de morrer gente aí, porque já não está se arriscando nas caçadas. Tá? Está se alimentando melhor, está adoecendo menos. As crianças que nascem, elas vão nascer de mulheres que estão se alimentando melhor. Então, essa criança ela tem mais chances de nascer saudável. Tá? Então, vão nascer mais crianças e vão permanecer mais crianças vivas. Tá? Então, percebam que a consequência da alimentação é que hajam mais pessoas nesse grupo. E aí, nem todo mundo precisa trabalhar junto no campo. Eu posso agora ter outras funções, outras profissões, e é daí, turma, que nasce a especialização do trabalho. Tá? Especialização do trabalho mantém-se até hoje, tá certo, galera? Até os dias de hoje, nós vamos ter aí várias profissões. Coloquem aí as profissões que vocês desejam ser. Hoje em dia, 2020, nós estamos em julho de 2020. Nossa, como o tempo está passando rápido. Hoje é dia 2 de julho. Já é dia 2 de julho. E aí, em julho, nós temos que... Eu quero saber quais são as profissões que todos os meus alunos dos quintos anos, de todo o Antares, quais são as profissões que vocês acham legal, que vocês desejam ser, desejam, né, terminar os estudos e seguirem aí para ter essa profissão? Qual é? E aí, tios, o que vocês acham das profissões hoje em dia? Tem alguma profissão que vocês acham mais legal? Vamos lá, o que vocês acham legal? Será que ser um agricultor é legal? É legal.
Será que fazer uma faculdade na área, né, de trabalhar com a terra, de trabalhar com técnicas de animais, né, de técnicas de manejo de animais como a zootecnia, é legal? É legal. Mas arquitetura, né, engenharia, medicina, né, as áreas aí da pedagogia também são importantes, não é isso? Letras também é importante. Então, nós temos aí uma série, né, de profissões que nós podemos seguir. As áreas de tecnologia, turma. Que massa! Imagina vocês aí hoje podendo se especializarem e ter a profissão que vocês quiserem. Que massa! Não é isso? Gente, eu vou dar uma parada aqui por agora. Eu quero que, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Que eu prometo que eu volto para ler todos os comentários. Combinado? Beleza? Um beijo, até daqui a pouco.